Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e hoje a nossa aula de número 23. Estamos estudando a Epístola de Tiago e hoje nós vamos estudar o capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 10. Mas antes de darmos início à nossa aula de hoje, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo e também dá o teu joinha e deixa um comentário. Tudo isso é importante para fortalecer, para o crescimento do canal e também você vai estar nos incentivando a continuar, tá ok? Então vai lá, se inscreva, deixa um comentário, dá o joinha, ok? Contamos aí com a participação de todos vocês. Então vamos orar e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre esta aula de hoje, Senhor. Que o aprendizado da tua palavra possa produzir crescimento em nossas vidas. E que o Senhor venha nos ensinar agora através da unção e do poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, hoje, aula 23, estudo de Tiago, capítulo 4, dos versículos 5 até o versículo 10, que diz assim: Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Bom, nós estudamos na última aula, Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Naturalmente, o versículo 5 é a continuação do 4. Quando Tiago escreve, vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? É certo que ele não está se referindo a um texto bíblico, pois não há uma referência bíblica que faça tal afirmação. É muito provável que o Tiago esteja se referindo não a um versículo especificamente, mas ao conceito bíblico presente no Antigo Testamento, do cuidado, do zelo que Deus tem para com os seus. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quando ele diz da maior graça revela que podemos ter a graça, o favor de Deus, sempre crescente, a graça sempre crescendo em nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo fala a respeito de uma graça superabundante. O versículo 6 apresenta dois caminhos, duas opções, e os seus respectivos resultados ou suas respectivas consequências. Primeiro, Deus resiste ao soberbo. Soberbo ou soberba é a pessoa arrogante, a pessoa orgulhosa. Existem muitas pessoas que vivem de nariz empinado, que se acham melhores e superiores. Esses acreditam que as pessoas e que até Deus têm a obrigação ou o dever de servi-los. Uma certa vez, eu ouvi um pastor dizendo assim: coloque Deus na parede, Deus tem que fazer. Meus irmãos, isso é arrogância, isso é soberba. E quem é assim, quem age assim, não receberá nada de Deus, não terá sequer a atenção de Deus, pois Deus resiste ao soberbo, diz a palavra. Ou seja, Deus literalmente se coloca contra o soberbo. O segundo caminho, a segunda opção com seus respectivos resultados ou consequências é Deus dá graça aos humildes.
Você sabe que existem muitos irmãos que se fazem humildes diante de Deus, mas diante dos homens eles são orgulhosos e tratam os outros com arrogância. Você se lembra do princípio de Tiago capítulo 3, versículos 9 e 10? Nós estudamos, lá diz assim, ó: com ela, com a boca, com a língua, nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Da mesma forma que bendizer a Deus não tem nenhum valor quando amaldiçoamos o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, ser humilde diante de Deus e arrogante diante dos homens só prova que a humildade diante de Deus é falsa e mentirosa. Pedro escreveu no capítulo 5, nos versículos 5 e 6, em sua primeira epístola, o seguinte: 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem se reveste de humildade se sujeita aos outros e se humilha diante de Deus. São duas coisas. Quem se reveste de humildade, primeiro, se sujeita aos outros e se humilha diante de Deus. É humilde diante de Deus e diante dos homens. E é a estes que Deus dá graça. É a estes que Deus exalta. Alguns textos da Bíblia, como Gálatas capítulo 6, versículo 7, por exemplo, que é a famosa lei da semeadura, alguns textos revelam e destacam o princípio da causa e efeito. Tiago mostra o princípio de causa e efeito em 3 versículos na sua carta, aqui no capítulo 4. Primeiro está em Tiago 4, 7. Tiago fala assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos obedecer aos 2 mandamentos deste versículo na ordem. Primeiro, devemos sujeitar-nos a Deus, abandonando o nosso orgulho egoísta, porque só os humildes se sujeitam. Segundo, nós devemos resistir a qualquer tentação que o diabo lançar em nosso caminho. Então, o maligno não terá outra escolha. Ele fugirá de nós, causa e efeito. O segundo versículo que fala desse princípio de causa e efeito é o versículo 8. Tiago 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando com humildade buscamos a Deus, com humildade nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. E Tiago capítulo 4, versículo 10, nós encontramos o terceiro versículo que Tiago fala desse princípio de causa e efeito. Ele fala assim, ó: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Se Deus se coloca contra o soberbo, se Deus resiste ao soberbo, em contrapartida ele exalta o humilde. Lá em Lucas 9, do versículo 46 ao 48, diz assim, diz que começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança, a colocou em pé ao seu lado, então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. E Jesus termina dizendo: pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Aquele entre vocês que for o menor, este será o maior. O tema da discussão dos discípulos era quem deles era o maior. Isso é orgulho, arrogância, soberba. Mas Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Então Jesus ensina sobre o princípio da humildade. Jesus diz: não queira ser o maior, queira ser o menor. Isso é humildade. Pois Deus exalta o humilde, e o menor, disse Jesus, será o maior.
Lá em Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12, está escrito assim, ó: porém o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 9, dizem assim, ó: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Nós terminamos dizendo que estes versículos, eles simplesmente descrevem algumas atitudes que só podem ser tomadas por pessoas que são humildes, sinceros. Amém? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por tudo que pudemos aprender hoje. Que nós possamos nos revestir de humildade, tirando toda a soberba, todo o orgulho, toda a arrogância no nosso coração, que possamos nos revestir de humildade, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos abençoe e a seu tempo nos exalte. Derrama sobre nós, Pai, nos livra da arrogância, do orgulho e derrama sobre nós a unção de humildade. Nos faz ter um coração humilde, um coração sinceramente humilde diante do Senhor e diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fique com Deus e tchau.